Depois fizemos uma coisa um bocado parva, que foi, fizemos cartazes e espalhámos cartazes pela cidade inteira a dizer grande partida, dia, nem sei se foi 16 de setembro ou 6 de setembro, grande partida de Ovar a Macau de bicicleta, não sei quantos, estão todos convidados para nos acompanhar nos primeiros quilómetros. Convidámos comunicação social, estava a RTP, a SIC, estava a TSF, e quando entramos ali na Praça da República, em frente à Câmara, aqui em cima, estavam aí 200 e tal, 300 pessoas à nossa espera, e eu lembro de que olhei para a Tânia e disse assim, se nós falharmos, pelo menos falhamos em grande, aqui. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Hoje recebemos o Rafael Polónia, um viajante que decidiu ligar Ovar a Macau. Certo. Não de avião, mas de bicicleta. Uma travessia que é tão longa quanto improvável, milhares de quilómetros, dezenas de países, fronteiras abertas e outras que se atravessam com paciência. Pelo caminho, o Rafael descobriu muito mais do que estradas, encontrou hospitalidade, choque cultural, dias de solidão e momentos de pura alegria. Aprendeu que o verdadeiro desafio não é chegar, é continuar a pedalar quando o mundo muda todos os dias à nossa volta. Nesta conversa seguimos da roda, Portugal até à Ásia, para perceber o que se descobre quando se parte sem saber quando nem onde se vai parar. Fiquem connosco para ouvir as suas histórias, aproveitem já para subscrever o canal, ativar as notificações. Olá, Rafael. Olá, Rui. Bem-vindo. Obrigado. Estamos a gravar aqui em Ovar, na Landscape. Porque é que estamos neste local? Estamos neste local porque este é o local é sede da nossa empresa e ao mesmo tempo é um lugar, como nós chamamos, o lugar Landscape, onde nós promovemos os eventos culturais, não só ligados a viagens, mas tudo aquilo que nós achamos que possa ser inclusivo para a maior parte das pessoas e dentro dos ideais que nos regem, nós pessoas e a nós Landscape, e portanto acho que num sítio onde acontecem documentários, concertos, palestras sobre viagens, conversas abertas sobre mais variados temas, acho que faz todo sentido falar sobre viagens, que é para isso que este espaço também serve. Muito bem. Então vamos viajar no tempo e vamos tentar levar-te ao primeiro momento em que viste uma bicicleta ou que tens memórias de bicicletas. Eu não sei quando é que foi esse momento, eu tenho uma fotografia, eu faço algumas apresentações, conversas, palestras em escolas, universidades, empresas, e há sempre uma fotografia que eu utilizo com a minha primeira bicicleta. Okay. Ainda era, eu não sei o nome da bicicleta, ainda era daquelas que os assentos eram assim, tipo chopper. Tipo chopper. Sim. E eu deveria ter para aí 7 anitos e eu começo a apresentação a dizer since 1976, que foi quando nasci. E essa foi a minha primeira bicicleta, ainda tinha as mudanças aqui à frente. Os três. Exatamente. E eu tenho noção que aprendi a andar de bicicleta mais ou menos por essa idade com um rapaz que é meu amigo cá de Ovar agora. Ele se calhar não se deve lembrar que foi ele que me ensinou a andar de bicicleta, mas foi o Ricardo. E aprendi mesmo naquela rua, portanto foi em frente à casa dos meus avós, que agora é onde o meu pai vive, um edifício que tem um prédio agora. E foi aí a primeira memória que eu tenho. Lembro-me de cair algumas vezes, mas eu não tenho muitas memórias da utilização de bicicleta. Pronto, naturalmente andei como qualquer criança quando nós éramos mais livres do que somos agora, não é? Ou quando dávamos mais liberdades aos miúdos, mas lembro que foi ali no Furador, portanto estamos a 5 km mais ou menos, que aprendi a andar e aprendi a cair muitas vezes. Parti um braço a andar de bicicleta também. Sim. Faz parte das delas que ficam. E atualmente qual é que é a tua relação com a bicicleta? Então, eu não sou aquela pessoa que sou viciada na bicicleta. Como não sou viciado em viagens, eu ando de bicicleta porque me dá prazer e viajo porque me dá prazer. Se eu tiver 2 meses sem andar de bicicleta, vivo bem na mesma. Se eu tiver 1 ano sem viajar, vivo bem na mesma. Portanto, às vezes acho que as pessoas têm um bocadinho a noção de que eu sou super agarrado e que se não... Não, eu vivo bem como estou, gosto de estar no meu local. A relação que eu tenho com a bicicleta é uma relação... A bicicleta sempre me serviu como meio de transporte. Mesmo nas viagens que eu fiz, eu poderia ter ido viajar de qualquer maneira, mas foi a bicicleta que eu escolhi como meio de transporte. Ou seja, eu nunca tive aquela coisa de eu tenho que fazer todos os quilómetros de bicicleta, eu tenho que fazer... A bicicleta tem que andar não sei quantos... Não. A bicicleta era um meio que eu me transportava para chegar a algum sítio. E, portanto, é esta relação que eu tenho com a bicicleta.
E mesmo após tantas viagens que fiz de bicicleta, que já foram algumas, se me perguntares se eu sei afinar mudanças, eu não sei. Se eu sei mudar um raio de uma bicicleta, eu não sei. Se eu sei mudar um cabo de travão, eu não sei. E, portanto, para tu perceberes um bocadinho qual é a minha relação com a bicicleta, eu uso-a como meio de transporte. Claro que percebo algumas coisas, mas não sou aquelas pessoas que se levantam ao domingo às 7 da manhã a dizer que tem que subir aquela montanha. Não contem comigo para isso. Portanto, é mesmo como meio de transporte, e foi nesse meio de transporte que eu fiz as viagens que fiz. E viagens sem bicicleta, qual é que é a primeira memória que tens? A primeira memória é um clichê, um lugar comum, que é ir à Galiza buscar os repousados e chocolates ao Corte Inglês, não é? Portanto, acho que isso. Com os meus pais eu nunca viajei muito. Viajei para a Madeira, íamos para o sul de Portugal, mas nunca viajei muito. A minha família nunca foi muito viajar. Portanto, eu não venho desta linhagem de família de viajar, não é? Nada. E mesmo viajar de forma pessoal, sozinho ou com outras pessoas, eu comecei a viajar aos 28 anos, que já foi muito tarde, normalmente para aquilo que as pessoas... Mas depois de começar, pronto... foi intenso, não é? Mas não tenho muito memórias de viajar. Lembro-me de ter estado na Madeira, lembro-me de... Eu faço bodyboard e, portanto, de ter ido para as Canárias 2 ou 3 vezes fazer bodyboard. E a primeira grande viagem que eu fiz já foi aos 28 anos. Grande, que eu considero grande, não é? Que nem foi de bicicleta. E, portanto, não tenho não venho desta linhagem de uma família de viajantes, não tenho essa... E sempre olhei para as pessoas que viajavam muito, se calhar com certo preconceito, até começar a viajar, que era: como é que este pessoal arranja dinheiro? Este pessoal deve ter pais ricos que sustentam. Ou seja, nunca... Não sei, se calhar venho de uma família muito clássica que também nunca me mostrou que, pá, é possível fazer isto, é possível tu ir, é possível... Não é? E eu sempre fui muito de casa, muito ler história, e, portanto, se calhar fui um bocado agarrado sempre à casa e não tanto ao partir. Quando é que juntaste pela primeira vez viagens e bicicleta? Então, a primeira vez que eu juntei bicicleta com viagens foi exatamente na minha primeira grande viagem de bicicleta, que eu considero grande. Eu basicamente tinha esta ideia de ir viajar. Eu estava com uma pessoa, a minha ex-namorada, com a Tânia, e tínhamos esta ideia, desde que nos conhecemos, de um dia ir viajar, fazer alguma coisa. Ou seja, fizemos algumas viagens de mochila às costas, mas nunca foi naquela coisa de, pá, vamos por muito tempo. Então eu trabalhava na altura em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, já lá estava há 4 anos, e Guimarães foi escolhido para ser Capital Europeia da Cultura. Eu trabalhava em teatro, a minha formação é nessa área. E nessa altura que o Guimarães foi escolhido, eu pensei assim: porra, vou ficar aqui mais 2 anos, mais um ano de capital. Não, é a altura. E despedi-me no dia a seguir, que soube. Então ela trabalhava em Beja, na altura, como atriz, despediu-se também, e nós estávamos tipo: ok, agora temos tempo, temos que ir fazer alguma coisa. Então tínhamos lido um livro de João Gonçalo Fonseca e da Valéry, que é o Pedalar Devagar, e nós temos: olha, porquê é que não vamos fazer uma viagem de bicicleta? Já viajamos de comboio, de carro, mochila às coisas. Só que nós nunca tínhamos andado de bicicleta, nunca. Aliás, vivi em Ovar, daqui ao Frador são 5 km, tudo reto, região de Aveiro, tudo plano. Eu tinha uma Decathlon, 300 euros, ela tinha uma Scott, 300 euros. E nós dissemos: olha, montamos aqui uns caixotes atrás, compramos uns trolleys e vamos fazer isto. E eu na altura lembro que lhe disse: olha, e se nós treinássemos primeiro em Portugal? E ela tem uma frase que me ficou até hoje que disse: ninguém treina para ir a Fátima a pé. E eu: se calhar é uma boa... Então foi a primeira vez que pegámos em 2 bicicletas e tínhamos que escolher, como eu digo, um lugar perto, e escolhemos Istambul, na Turquia. Então pronto, foi essa a primeira vez que nós partimos de bicicleta. Foi até à Turquia, demorámos 6 meses a chegar lá e 3 meses de regresso. Foram e voltaram? Fomos e voltamos. De bicicleta. 6 para lá e 3 para cá? Exatamente. Pelo mesmo caminho? Não, fomos pelo norte da Europa e regressámos pelo sul, sim. Ok. Sim, fizemos assim uma coisa um bocado random. O que é que aprenderam para que, no fundo, serviu também para preparar esta viagem? Então, houve várias coisas que aprendemos. Eu acho que é mais importante, e quase ninguém dá importância quando se viaja com outra pessoa, seja amigo, seja namorado, namorada, é como é que 2 seres se vão relacionar durante 24 horas por dia. Porque assim, a bicicleta, nós não discutimos como uma bicicleta. A bicicleta não tem fome, a bicicleta não tem sentimentos, não tem necessidades. As pessoas que viajam connosco têm. E geralmente nós preocupamos muito com o que é que a bicicleta precisa, os mapas, essas coisas todas, e pouco com o que é que a outra pessoa precisa e o que é que nós precisamos. E eu lembro que nós discutimos nos 9 meses quase todos os dias. Porque lá está, não fizemos cedências, não fizemos acordos ao início.
Isto foi uma coisa que nós percebemos logo. Outra coisa foi o peso que nós deveríamos levar na bicicleta. Pá, eu lembro que ela levou uma máquina de depilar, pesava meio quilo. Levou um livro que era um calhamaço, ou seja, em Castroteiro deixámos logo metade das coisas que levávamos. Ou seja, serviu-nos também um bocadinho para perceber o que é que era mesmo necessário levar numa bicicleta para uma viagem destas. Porque quem não tem experiência leva tudo. É como teres uma mala de 23 kg, vais meter tudo lá para dentro. Não é? E depois, na segunda viagem que fazes, já disse, se calhar já só precisas de uma de cabine e reduzes tudo a 8 kg. E é este tipo de coisas que uma viagem na Europa, eu acho importante as pessoas fazerem mesmo isto, porque te vai dar a possibilidade de tu teres coisas à mão, ou seja, primeiro vais perceber quase toda a gente, porque quase toda a gente fala inglês, não é? Ou francês, ou espanhol. Depois vai-te permitir ter sempre uma oficina de bicicleta perto, 10, 20 km seja uma oficina de bicicleta. Vais ter estradas boas, vais ter hotéis, vais ter restaurantes. Mesmo a pessoa mais exigente vai sempre encontrar alguma coisa onde se pode refugiar. E isto dá-te também um arcabouço por trás que é, ok, agora já tenho isto, o que é que eu aprendi com isto? O que é que eu vou precisar para a próxima viagem? E foi a viagem de bicicleta que eu fiz na Europa, intitulo um bocadinho como um filme de domingo. É aquela coisa que te sentas, vês o filme, não tens muito o que pensar, é só pedalar e a coisa faz. E nós sofremos um bocadinho ao início, até porque olhámos para o mapa de Portugal e vimos o mapa é na vertical, ir até lá acima à Galiza, ainda demorávamos muito tempo, então vamos atravessar aqui a meio isto e demoramos 3 dias para sair. Só que nós esquecemos que tínhamos a Serra de Montemuro, a Serra da Freita e Foscoa. E, portanto, no segundo dia já estávamos em Casteio, deitados nos bombeiros, no chão, completamente rotos, porque pá, uma das coisas que nós nos propusemos foi fazer as viagens todas sem mapas e sem GPS. Portanto, era isto só, perguntar às pessoas para onde é que era para ir e a verdade é que fizemos a viagem até Istambul sem mapas e sem GPS. Portanto, perguntávamos às pessoas para onde é que era, pá, algumas diziam para ali, outras diziam para lá, nós sabíamos mais ou menos as terras. Quando chegámos, se calhar, a França ou a Alemanha assim, já não conhecíamos tanto, então, olha, íamos por aquilo que as pessoas nos diziam. E o facto é que essa viagem serviu exatamente para isso, para nos entendermos um ao outro, para perceber que cedências e que acordos é que tínhamos de fazer um com o outro primeiro, depois perceber que havia coisas na bicicleta que nós levávamos que não eram essenciais, outras que sim eram essenciais, como por exemplo a roupa, impermeável sobretudo, e depois perceber se gostaríamos de ir mais longe ou não, se gostávamos de fazer aquilo ou não. Acho que foi isso. Quando chegam ao Ovar, regressados de Istambul, decidiram logo, temos que voltar outra vez à estrada? Não. Nós começámos a trabalhar outra vez, portanto éramos freelancers na altura, mas chegámos a um ponto que pensámos assim, fomos despedir de 2 empregos fixos onde ganhávamos um salário bom para fazer uma viagem de 9 meses e agora? Então essa começámos a planear, a pensar assim, onde é que nós vamos na próxima viagem? Então tínhamos que ir fazer alguma coisa que nós víamos nos livros e nos blogs na altura, não é? Estamos a falar há muitos anos, que era uma coisa difícil de se fazer, porque a Europa tinha sido fácil. Então começámos a pensar o que é que haveríamos de fazer. Então nós pensámos assim, espera aí, fomos até ao fim da Europa na primeira viagem, porque nós nem passámos de Istambul para a parte asiática, ficámos lá de cá. Então se calhar vamos agora até ao fim do mundo. E eu conto uma história muitas vezes que é, quando eu era mesmo pequenito, e ia para a praia, eu lembro-me dos adultos me dizerem, olha, se fizeres aí um buraco na areia, tu vais ter ao outro lado do mundo, e do outro lado do mundo está a China. E eu sempre fiquei com isto na cabeça, do outro lado do mundo está a China, e eu estava ali feito estúpido a cavar, e a China nunca mais aparecia, não é? Ou seja, eu tinha esta coisa e dizia, olha, se fôssemos até à China? Pá, e uma amiga nossa, a Laura, de Lisboa, perguntou assim, mas China onde? Porque é gigante. E nós, se calhar vamos ligar Portugal a uma antiga colónia portuguesa, que é Macau. E pronto, e dissemos, olha, vamos até Macau de bicicleta. Assim, do nada. Pá, e isto foi para aí 1 mês antes de nós partirmos. Então o que é que nós decidimos fazer? Arriscar ir, mesmo sabendo que não íamos conseguir. Foi esta a primeira coisa que fizemos. E o que é que nós fizemos para nos motivarmos a ir? Primeiro começamos a contar a toda a gente, porque eu acho que maior incentivo do que nós pensarmos que conseguimos é pensarmos que os outros vão gozar connosco se nós não formos. Nós dizemos, ando para aqui a armar, como para a da bicicleta, e se não formos, então andas para aqui, pronto. Ou seja, as pessoas incentivavam-nos a ir, mesmo sabendo que se calhar não íamos. Depois fizemos uma coisa um bocado parva, que foi, fizemos cartazes
e espalhámos cartazes pela cidade inteira a dizer grande partida, dia, nem sei se foi 16 de setembro ou 6 de setembro, grande partida de Ovar a Macau de bicicleta, não sei quantos, estão todos convidados para nos acompanhar nos primeiros quilómetros. Convidámos comunicação social, estava aí a RTP, a SIC, estava a TSF, bem, estava aí um... Pá, e depois vínhamos de casa da minha mãe, porque na altura eu vivia em Guimarães, e quando entrámos ali na Praça da República, em frente à Câmara, aqui em cima, pá, estavam pá, aí 200 e tal, 300 pessoas à nossa espera, e eu lembro de que olhei para a Tânia e disse assim, se nós falharmos, pelo menos falhamos em grande, aqui. Pá, e algumas pessoas estavam ali só para nos dizer adeus, outras pessoas estavam para nos acompanhar nos primeiros quilómetros. Ainda vieram para aí 30, 40 pessoas de bicicleta connosco nos primeiros quilómetros. E foi muito engraçado. Sentir essa coisa, estava ali o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, aquilo parecia a saída do barco de um rei. A banda não havia. Falta essa parte. Mas para te explicar que nós não tínhamos planeado nada e fomos a mesma sem GPS e sem mapas, que a SIC na altura perguntou-nos por onde é que nós íamos sair e nós dissemos, vamos sair por aquela estrada, e acabámos por sair por aquela. Porque alguém nos disse, mas para onde é que vão? E nós íamos para, não sei, Albergaria ou Severo de Vogo ou alguma coisa. E ele disse, não, é mais perto por aqui. Foi ele que nos levou, que nós não sabíamos ir para lá. E a SIC estava ali e não gravou a nossa saída porque nós fomos pela estrada contrária. Portanto, é para te mostrar mesmo que mesmo aí nós não estávamos... Queríamos era ir, não interessa... É só pelo desafio? Não queria levar mapas ao GPS, era pelo desafio, só pela... Nós tínhamos tempo, basicamente. Não tínhamos um trabalho que nos obrigasse a voltar. Nós tínhamos programado a viagem mais ou menos para 17 meses, demorou 19. E era por esse desafio, era... Porque eu acho que quando, e já experimentei isso, eu adoro GPS, mas eu adoro GPS quando eu tenho que chegar a algum lado. Eu ali não tinha que chegar a lado nenhum, eu tinha que chegar a Macau, que era o que tinham proposto, mas podia demorar 17 meses, 18, 19, 20, 21, ou seja, não tinham uma data para lá chegar. E como não tinha uma data, eu acho que o melhor, e que nós combinámos, foi ir perguntando a pessoas, ir vendo, por exemplo, nos sítios onde ficávamos em casa das pessoas, desenhar um mapa nós e dizermos temos que passar por esta terra e irmos, perguntar a pessoas qual era o melhor caminho, ou este caminho toda a gente faz, mas há um caminho mais fixe para passar, não, vamos por este lado. Pá, e a verdade é que fizemos muitos quilómetros a mais, muitos. Demos muitas voltas, às vezes tínhamos de ter 3, 4 vezes exatamente ao mesmo sítio, as pessoas já diziam, estão aqui outra vez. Mas a verdade é que nós levávamos sempre isso de uma maneira muito de divertimento, tipo, ok, estamos aqui a curtir, se fizermos 30 km fazemos, se fizermos 100 fazemos, e portanto fomos, esse GPS e esse mapa foi mesmo naquela de, não precisamos disto para chegar a algum lado. E foi esse o acordo que fizemos. O acordo que fizeram. Sim. Então daí, portanto, saímos, já está aqui, aqui o mapa atrás, portanto sai aqui a rota, foram por... Nós saímos daqui de Ovar, depois atravessámos todo o interior de Espanha entramos aqui em França, por sul, e aqui começou, nestas montanhas aqui perto da Suíça, começou a nevar mesmo intensamente. Estávamos em 2010, foi um ano que nevou até aqui em Ovar, portanto começou a nevar mesmo muito. No início foi divertido, não é? Quando apanhámos a primeira descida, eu lembro-me, a primeira descida, pá, entramos num café, estávamos a entrar em hipotermia, tivemos que nos despir todas, foi terrível. Aqui, depois passámos para a Suíça, onde conhecemos o João Fonseca, que escreveu o livro que nos inspirou, e depois dali fomos até Munique. A situação aqui é que a partir de França nós começámos a apanhar nas montanhas -2, -3, quando entramos na Suíça, -5, -6, -7. A temperatura mais baixa que apanhámos foi 8 graus negativos. E eu lembro perfeitamente de termos as estradas, porque basicamente os limpa-neves, não é? Limpavam a estrada, mas não limpavam as ciclovias. Então nós temos fotografias em que só se vê o traçado das rodas a passar assim fininho. Pá, nós caímos. Eu acho que aquilo já estava a tornar perigoso. Porque tínhamos descidas, estávamos em montanha, não é? E portanto caíamos muitas vezes. Em alguns sítios era divertido, em outros não era tão divertido. Depois lembro-me de batermos a portas em alguns lugares de montanha na Suíça e as pessoas fecharem-nos as portas na cara e a dizer que nos fôssemos aquecer para o outro lado, que era da nossa responsabilidade. Foi assim um bocado hardcore no início. Até que nós chegámos ali à Suíça e decidimos que, pá, se continuar assim, chegamos ali a Munique, comprámos um voo em Munique e voámos para o Cairo, aqui em baixo. Que era um sítio que nós tínhamos pensado ir até Istambul outra vez e atravessar tudo. E não, voámos para o Cairo e dissemos, olha... Porque foram para o Cairo e não para Istambul? Não havia voo? Porque decidimos ir para uma região onde nunca tínhamos estado para experimentar realmente viajar de bicicleta. E nós sabíamos que se continuássemos na Europa, se calhar ia continuar a mesma coisa, não é?
Mas ali o Cairo, nós nunca tínhamos estado, nunca tinha estado no Egito. Olha, vamos para o Cairo. Ou mudamos a temperatura, e mudámos 28 graus, não é? Vamos para um sítio que nós não percebemos o que é que eles dizem, um sítio que nós não planeámos minimamente o que é. E foi brutal. Foi no momento em que aterrámos e saímos com as nossas bicicletas no aeroporto de Cairo, eu tenho vídeos que estamos para aí, sem exagerar, 20, 30 minutos a tentar passar para a direita, e os carros são tantos que nós não temos hipótese. E a nós só nos dava vontade de rir aquilo. E temos vídeos a dizer, não consigo sair daqui, olha, se calhar vou ficar aqui até à noite. Pronto, e levávamos isto sempre de uma maneira muito divertida, e não temos pressa para ir a nenhum lado, e se chegarmos à noite, chegamos amanhã, pronto. Foi sempre nesta onda. E acabámos por fazer um bocadinho até ao sul, porque queríamos descer mesmo até Luxor, cá em baixo, só que íamos acompanhando o Nilo, e chegámos a uma certa altura que ficámos num sítio de construção civil gigante, não sei o que é que estavam a fazer, e eles disseram, é melhor não continuarem para baixo, toda a gente nos dizia que era perigoso continuar de bicicleta, e nós, ok, então viramos para cima. Virámos para cima e fomos até Alexandria, que também não tínhamos programado ir, que é mesmo na costa. Pronto, ou seja, nós íamos mudando um bocadinho a rota à medida que as pessoas também nos iam dizendo, é perigoso, não é perigoso, se calhar é melhor, e nós íamos. Porque não tínhamos uma rota traçada. Pronto. Então subimos, depois fomos até Alexandria, e viemos por aqui, descemos o canal de Suez, atravessámos já a boleia o canal de Suez, que não se pode passar de bicicleta. Portanto, tínhamos a polícia a pedir boleia a carros para metermos as bicicletas, metemos um caminhão de fruta para atravessar por baixo. Depois atravessámos para a Jordânia, para o Sinai, e depois do Sinai atravessamos para a Jordânia de barco, porque se atravessássemos por Israel não podíamos entrar em alguns países depois, em alguns países muçulmanos. Então subimos Jordânia, entramos na Síria, atravessámos tudo isto aqui, ficámos um mês. Isto em que ano? Só para Estamos em 2010. Nós saímos da Síria, sem ser combinado, no dia que começaram as manifestações, no sul da Síria. Portanto, ainda conhecemos um americano que depois passou lá passado um mês, mas a partir daí já não conseguiram entrar mais ninguém. Sim. Mas não sentimos nada. Ainda vimos Bashar al-Assad em Damasco. Foi engraçado. E depois nós viemos até ao sul da Turquia, e como tínhamos que tirar alguns vistos do Turcomenistão, do Irão, o que nós fizemos foi pousámos as bicicletas numa cidade que se chama Iskenderun, no sul da Turquia, e fizemos 4.000 km à boleia na Turquia. Portanto, fomos até aqui tirar o visto do Irão, depois fomos até Ankara, depois de Ankara viemos aqui para baixo, fizemos tudo isto à boleia. Foram 4.000 km à boleia, pegámos outra vez nas bicicletas, continuámos, entramos no Turcomenistão, entramos no Iraque, do Iraque entramos no Irão. O Kurdistão ou por... Kurdistão. Só fizeram Kurdistão. Só fizemos Kurdistão, sim. Do Iraque entramos no Irão. Depois do Irão fomos fomos até Mashhad, de Mashhad atravessámos para o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão. Então, antes dos tons, deixa só fazer aqui uma pergunta, antes de continuarem a volta toda, que era, como é que eram as passagens pelas fronteiras? Ao princípio era mais difícil, depois vai sendo cada vez mais fácil? É assim, nós íamos tentando sempre perceber o que é que vinha à nossa frente. Nós sabemos que o visto mais difícil que íamos ter era o visto do Turcomenistão. O Turcomenistão, não sei como é que é agora, mas na altura exigia que tu tivesses um visto de entrada, mas tivesses um visto do próximo país para onde fosses. E o nosso próximo país era o Uzbequistão. Ou seja, nós tínhamos de ter primeiro o visto do Uzbequistão para conseguir o visto do Turcomenistão. E, portanto, sabíamos que aquilo poderia demorar mais ou menos 5 dias, 6 dias. E, portanto, isso tinha que ser passado em algum lado. E nós esse visto tirámos mais à frente. Ou seja, tirámos a licença aqui, mas fomos apanhar o visto depois mais à frente, em Tashkent, fomos apanhar o visto em Teherão. Portanto, mas tirámos-lo na Turquia. Mas depois apanhámos-lo em Teherão, o visto do Turcomenistão. E nós do Turcomenistão temos que dizer exatamente o dia em que entramos, e a partir daí são 5 dias, porque é um visto de trânsito. Se tu não estiveres ali no primeiro dia, já só tens 4. Se não estiveres no segundo, só tens 3. Ok? Não é o dia que tu entras, é o dia que tu dizes que vais entrar. Pronto. Então aí estávamos um bocadinho apertados, e esta parte do Irão no fim foi um bocado hardcore. Mas depois, por exemplo, o visto do Uzbequistão foi fácil de tirar, o visto do Irão foi fácil de tirar. Nós sabíamos que se fôssemos... Também uma coisa que pesquisamos, se fôssemos a Trabzon, que o visto era tirado no próprio dia, mas se viéssemos a Ankara, nós tínhamos que esperar 5 ou 6 dias para tirar o visto, então foi por isso que fomos para o Mar Negro lá para cima tirar o visto. Ficámos lá 3 dias, tirámos logo o visto. Ou seja, íamos funcionando um bocadinho com aquilo que nós íamos lendo de outros blogs, de pessoas que andavam a viajar e que diziam, tirem o visto ali que é mais fácil, não tirem aqui porque é mais difícil, esta é preciso carta de convite, aquela não é... Pronto, e nós íamos um bocadinho adaptando isto. Mas a maior parte dos sítios que nós tirámos, mesmo do Turcomenistão, que é o mais difícil de tirar, nós tirámos muito facilmente. Foram 7 dias,
Ele ficou pronto em 7 dias, nós apanhámos mais tarde, mas ficou pronto em 7 dias. E, portanto, em cada fronteira que se passava, sobretudo os países que têm mais má fama, tinham algum receio ou estavam ou não passavam? Olha, nunca tivemos problemas como portugueses em nenhum lado. Nós conhecemos franceses que tiveram alguma dificuldade em entrar na Síria por ter nomes judeus. Portanto, franceses, por exemplo, eu vou-te contar uma história muito caricata, que é, o meu filho mais velho chama-se Sebastião. E nós estávamos entre Simão e Sebastião. E Simão é um nome judeu. E por eu ter conhecido um Simão que não conseguiu entrar na Síria porque tinha o nome judeu, Sebastião, eu mudei para Sebastião, porque eu disse, pá, se o gajo for viajante um dia ou viajar, eu não quero que ele tenha problemas, então escolhi o nome Sebastião só por causa disto. Okay. E portanto, e nós conhecemos alguns, como portugueses nós nunca tivemos essa dificuldade. Tivemos uma coisa muito caricata que foi, eu tinha na altura um passaporte, que ainda era 10 anos, agora vai ser outra vez felizmente, em que a contracapa, acho eu, era uma figura da nau, dos Lusíadas, uma das naus, em que tinha 3 ninfas com as mamas à mostra. E eu, a sair da Síria, o polícia pega naquilo e vira-se para mim e diz assim, o que é que tu tens 3 mulheres de mamas à mostra aqui a fazer? E eu disse, pá, eu não sabia o que é que havia de responder. Eu disse, queres ver que o gajo não me vai deixar de sair do país? E disse assim, pá, é o passaporte português, não te consigo dizer nada. E o gajo olhou para aquilo e eu, ei, queres ver que eu vou ficar na Síria porque ele cisma, pronto. Ou seja, coisas que nós às vezes não damos atenção, às vezes chamam-nos para isso e nós, olha, nunca tinha pensado nisto. Ainda bem que agora é o Fernando Pessoa ou qualquer coisa, não é? Mas pronto, mas nunca tive realmente um problema de entrar ou de sair. Pá, às vezes questões, o que é que vens aqui fazer, o que é que não vens? A Síria tem uma coisa como os Estados Unidos, que é, vais entrar num país com a intenção de fazer algum atentado contra o presidente das... Quer dizer, é estúpido quem diz sim, não é? Portanto, ainda estou para conhecer o primeiro que vai dizer sim. Mas fora este tipo de coisas eu nunca tive nenhum problema. Encontrei-me inclusive com embaixadores em Ankara para assinar. E ele, escreve aí um papel a dizer qual é a tua intenção. Eu estive ali, ele a corrigir. Portanto, foi sempre tudo muito fácil. Mas eu acredito que muito também é porque tu tens um passaporte português. Pronto, eles sabem que Portugal é pacífico. O Cristiano Ronaldo é sempre um... Já nessa altura? Já nesta altura já era. Sim, já era bem grande. Eu no Irão fotografei uma vez uma mesquita, que pensava que era uma mesquita e era um sítio da polícia secreta. O pessoal levou-me lá para dentro, isto no segundo dia. Pá, fizeram uma série de perguntas e tal, e depois veio lá o chefe maior lá de dentro, quando olhou, disse Cristiano Ronaldo, e naquele momento eu por dentro pensei assim, estou safo. E ele, pronto, vão lá embora, e eu preciso que apague as fotografias. Não, só não tirem mais fotografias, tudo bem. E pronto, o Cristiano Ronaldo se calhar salvou-me nesse dia. Mas nunca tive nenhuma questão em nenhum país. Nunca tive nenhum problema em relação a isso, de vistos. E além dos vistos, a própria sensação de perigo ou não, em algum país? Pá, eu continuo a dizer que os mídias têm muita culpa nisto, não é? Tem uma grande agenda por trás que interessa, não é? Dizer que uns países são perigosos e os outros países não são. Mas eu acho que dos sítios mais... Eu vou mesmo arriscar. O sítio mais seguro para se viajar no mundo é no Médio Oriente. Porque, além de toda a história de viajantes que eles têm, de rotas que lá passaram, eles têm a religião por trás que lhes suporta muita coisa de... Os viajantes são convidados de Deus. E, portanto, eles levam isto de uma forma muito séria. E eu acho que o único perigo que tu tens no Médio Oriente é de ficar mais gordo. Porque as pessoas convidam-te tantas vezes para entrar dentro de casa. E atenção, eu estou a partir da base... viagem de bicicleta, não é? Não estou a partir da base da pessoa que chega de mochila às costas a um autocarro, a uma estação de serviço. Pá, ninguém te vai dizer, olha, vens para a minha casa, mas de bicicleta. Eu tinha pessoas a disputar na rua com outras pessoas onde é que nós íamos dormir nessa noite. E, portanto, isto acontece muito no Médio Oriente. Eu posso dizer que a primeira vez que cozinhei, isto não é mentira, depois saí no Egito, foi no Turcomenistão. Portanto, eu atravessei a Jordânia, a Síria, a Turquia, o Iraque e o Irão. Atravessei 5 países até cozinhar outra vez a primeira vez. Até lá estive a comer em casa de pessoas ou pequenos restaurantes. Nunca mais cozinhei. E portanto, isto, e ainda é a região do mundo que eu gosto mais, pá, e que me interessa mais por saber, além da religião, de segurança, dos costumes, da cultura, é o sítio que eu vou arriscar que as pessoas viajam de forma mais segura no mundo. E não tenho problemas nenhum em afirmar isto. Estou a falar de Médio Oriente, a incluir aqui, se calhar, o Irão no meio disto, porque é realmente o país que eu me sinto mais seguro no mundo. E, portanto, nunca senti nenhuma pessoa com... Pá, o mínimo que eu dissesse assim, estou aqui em perigo em relação a isto. Nada. Mesmo na Síria, levar uma vez para uma esquadra da polícia, pá, foi super divertido. Tipo, uma esquadra que eram só homens, pá, e
e entrei eu e a Tânia, e às vezes estávamos junto com os polícias todos. Pá, eu vi polícias na Síria a fazerem máscaras, percebes? Aquelas de pele. Pá, e era super engraçado, eles a rirem-se com máscara por trás assim, a passarem por nós. E a humildade com que eles fazem isto, percebes? Têm que cumprir aquelas coisas porque são polícias, mas ao mesmo tempo são pessoas que estão connosco. E foi um bocado em busca disto que eu fui, de perceber, tipo, quem eram estes países do Médio Oriente. Foi por isso que eu comecei a fazer esta viagem. A Tânia era mais chegar à Índia, porque era o sítio que ela mais queria conhecer. Eu já tinha estado na Índia, a mim foi conhecer o Médio Oriente. Pá, quem são as pessoas que eles dizem que são perigosas? Quem são os países que eles dizem que são perigosos? Quem são as pessoas? O que é que eles pensam de nós? O que é que eles acham que nós pensamos deles? E, portanto, isto foi basicamente a minha missão ali no meio. Conhecer as várias religiões, porque eu interesso muito por religião também. E aquilo é uma... É muito ali, é muita informação. Sim. Gosto de sim. E a bicicleta tem algum... Há bocado já referias isso, que o facto de levares a bicicleta que é um desbloqueador para facilitar. Nato. A bicicleta é um desbloqueador nato. Primeiro porque as pessoas têm tempo de te ver chegar. Ou seja, tu estás a pedalar, aquilo já é um chamariz. Pá, bem ali duas pessoas que eles não sabem bem se é homem, se é mulher, o que é que vem. Uma bicicleta larga, cheia de alforjes. Aquela... É um bocado estranho. Ou seja, quando tu chegas a uma aldeia, estou a falar de aldeias, de vilas pequeninas, já se juntou ali meia dúzia de curiosos, não é? E depois a coisa é logo perguntar, pá, para onde é que vocês vão? E fica um bocado tipo, viemos dali, porque é que vocês não apanham um avião? Que para eles é coisa, não é? É básico, porque é que vocês se vêm cansar? Ou seja, há este... Depois eu digo que a bicicleta não tem vidros que te separam do mundo. E tem a velocidade ideal. Eu sei que numa das tuas entrevistas há um rapaz que diz assim, caminhar é fixe, mas é muito lento. A moto é muito rápida, a bicicleta é aquela velocidade ideal. E depois eles dizem assim, se tu fores pensar enquanto pessoa que acolhe alguém, e eu acolho aqui, ainda hoje saíram daqui deste espaço dois franceses, um francês e duas francesas, e eu ponho aqui muita gente a andar de bicicleta, e eles ficam aqui porque nós temos um quarto e eles dormem aqui gratuitamente. E eu penso assim, mesmo que tu fujas de bicicleta, tu vais fugir como, não é? A levar aquela tralha toda às costas, se tu roubares alguma coisa, se fizer alguma coisa, apanham-te em 5 minutos. Ou seja, não há nenhum bandido no cinema e na XBF que tenha feito algum assalto. Não é? Só um gajo que rouba a bicicleta. São as famosas, mas não. Sim. Ou seja, é o tempo, é a velocidade ideal. As pessoas têm tempo de te ver, têm tempo de falar contigo, perguntar-te, perceber um bocadinho o que é que andas aqui a fazer. E tu dizes assim, pá, agora, e onde é que tu vais comer? Ah, vou montar aí a tenda. Não, vais dormir à minha casa. E isto sucedeu-se umas coisas atrás das outras. E eu já viajei por alguns destes países de mochila às costas, onde chego num autocarro, numa estação de serviço, e ninguém vai fazer isto. Pá, pode aparecer um ou outro, não diga que não, mas não vou fazer isto, porque as pessoas dizem, está a chegar, já tem um hotel marcado, agora vai apanhar um táxi, ou seja, não é disto que eles estão à espera, mas quando vêm eles também querem saber a tua história. De onde é que tu vens? Porquê é que estás a fazer isto, não é? E isto faz com que tu, é este sharing is caring, não é? Que é o, tu dás e eles dão-te. Há aqui esta troca. E isto é realmente o que eu acho que é uma viagem de bicicleta. Há uma troca. E há uma troca direta. Há uma troca sem dinheiro. Há uma troca sem intenção de alguma coisa por trás. Eu dou-te aquilo que tenho e tu contas-me histórias. Não quer dizer que eu esteja no lugar de contador de histórias, mas a outra pessoa também vai. E eu acho que isto é a missão das viagens de bicicleta. É a partilha. Pronto. E é por isso que eu adoro. E tanto me acontece isto no Médio Oriente, como me acontece isto na Ásia, como me acontece isto em Portugal. As pessoas virem trazer alfaces para tu comeres, virem trazer um copo de chá, virem perguntar se tu queres água, perguntar se tu queres descansar. Isto acontece aqui em Portugal. Eu já fiz viagens em Portugal, não é? Ou seja, e alguém que chega ali de carro, ninguém te vai convidar. Olha, quero vir tomar um cafezinho agora. Não faz isto, não é? Há uma admiração por a pessoa que anda de bicicleta, que anda maluca, que anda aqui quando podia estar a andar de carro, porque também há aquela coisa por trás que é, pá, eu também gostava de fazer uma coisa destas. E tu encontras, se calhar, muitos amigos teus dizem, pá, um dia, e eu digo assim, então vai. Ah, não, porque... Então, não é? Porque também há um esforço para fazer isto, a todos os níveis. E eu acho que isto é, pá, a mais-valia de andar de bicicleta. É a partilha, é a troca direta. Sim. Com as pessoas. Uma boa observação. Concordo integralmente. No Médio Oriente, entrando só um bocadinho na perspectiva da mulher, e para desmistificar, que é aqui outro grande mito, o tema da mulher e de como ela é protegida ou não. Certo. Qual é que é a tua visão e os teus insights que tens tido? Então, eu nunca tive
a possibilidade, já tive a possibilidade, mas nunca viajei sozinho. Sempre tive a vantagem, que é a mesma vantagem de viajar com uma mulher. Portanto, na altura com a Tânia, quando viajei, portanto, fizemos 28 meses nas duas viagens, e no Médio Oriente, muitas vezes foi um grande desbloqueador, porque me deu acesso a partes femininas da família que eu, se calhar, se fosse homem, nunca teria acesso. Permitiu-me conversar com mulheres que, se calhar, se estivesse sozinho, nunca me permitiria. Portanto, aqui há uma grande vantagem em viajar com mulher. Não estou a dizer que tu leves uma mulher só para conseguires fazer isto, mas há uma grande vantagem nisto. Como é que a mulher é vista? Eu aqui vou ser um bocadinho, se calhar, mais duro. Ou seja, não precisas sair de Portugal para ver que a mulher é discriminada, ok? A mulher ainda é muito subjugada em Portugal, muito colocada como segunda. Há aquela coisa de, mas isto já melhorou muito. Eu acho que melhorou muito na bolha em que nós vivemos. Se tu saís um bocadinho da tua bolha, tu vais encontrar pessoas que acham que as mulheres devem, e pessoas da minha idade, ou mais novas, que devem continuar na cozinha e que o homem é que deve trabalhar. E, portanto, há muitos influencers agora que têm esta visão, não é? E, portanto, tu não precisas sair de Portugal para isto. E esta ideia de que nós é que pomos a mulher num estatuto que ela deveria ter é errada. É uma falácia completa que nos querem convencer disto, só que não é. Porque eu, por exemplo, em países do Médio Oriente, encontrei sociedades muçulmanas no norte da Grécia completamente geridas por mulheres, onde as mulheres conduzem, só os homens não conduzem, onde as mulheres estão nos negócios e os homens estão em casa ou na agricultura e não fazem mais nada na cidade. São sociedades muçulmanas matriarcais. Tu encontras isto no Irão. Tu vais ao grande bazar de Teherão, pá, vês N mulheres a vender nas lojas. Mulheres na política, mulheres no parlamento, mulheres a conduzir. Ou seja, há sociedades onde as mulheres são mais subjugadas? Mas não precisamos sair da Europa para isso. E a cena é que aquilo que nós achamos que as mulheres deveriam ser, sim, as mulheres deveriam ter este poder. Nós nem deveríamos entrar nesta luta. Porque para entrar nesta luta é sinal que nós também não estamos a fazer o que deveríamos fazer, não é? Ou que já deveria estar feito. Portanto, e se há esta luta, alguma coisa está mal. Agora, eu posso dar aqui alguns exemplos de coisas que tu dizes assim, eles se calhar estão a fazer isso porque estão a proteger. E eu penso assim, não, eles se calhar estão a fazer isto por uma questão de simpatia. Podemos aqui discutir. Por exemplo, o Irão, que é um sítio que geralmente as pessoas dizem assim, e a mulher, e as mulheres dizem assim, o lenço é o último dos meus problemas, não é? Eu tenho mais problemas, trabalho na mesma, tenho a minha independência, posso me divorciar se quiser, portanto, aquilo que vocês acham que eu não posso fazer, eu posso. Mas eu entrei para o Kurdistão, e foi uma coisa que nós nos gostamos, porque lá está, não olhámos para os mapas, que foi o Kurdistão iraniano, tem montanhas que nunca mais acabam. E nós, cada um tinha o nosso ritmo, foi uma coisa que nós concordámos no início, cada um tem o seu ritmo, paramos daqui a 10 km quando a montanha acabar, e um espera pelo outro. E eu realmente via, quando a Tânia ficou para trás em alguns momentos, que eu pedalava e ela era perseguida, vamos dizer assim, para dar mais ênfase à coisa, era perseguida por um homem de moto. E basicamente eu via o homem que às vezes ia para o meio da estrada, eu olhava para ela e vinha para trás dela, vinha para o meio. E eu, quando cheguei ao fim da montanha, porque ia percebendo-me disto, parei. E quando ela chegou à minha beira, o homem passou por nós, disse com um sorriso, disse adeus, e ela também disse adeus. O que é que nós percebemos que ela ia fazer? Ela percebeu que ela ia ali desprotegida, e ele ia guardar uma área de segurança para ela. Quando passavam caminhões ou carros, ele metia-se no meio da estrada para eles fazerem a ultrapassagem mais larga e encostava outra vez atrás dela. E quando ela chegou à minha beira, ele disse, pronto, agora está em segurança. Faria o mesmo comigo de certeza absoluta. Percebes? Sim. E tu pensas assim, ou aquelas pessoas que pensam de maneira mais, que as mulheres são muito subjugadas, dizem assim, porque ele acha que a mulher é um ser menor. Então, não. Porque se calhar ele faz com ela e também faria comigo, como fizeram muitas vezes no Médio Oriente. É uma questão de simpatia, não é? E, por exemplo, eu posso dizer que houve aqui regiões no Kurdistão turco que foram mesmo hardcore para nós a nível de ela ser mulher. Tentaram apalpá-la, mandaram-lhe pedras. Isto aconteceu na Turquia, no sul da Turquia, no Kurdistão. Uns sítios mais simpáticos, outros sítios menos simpáticos. E, por exemplo, ela já evitava tanto apertar a mão, porque sabia que os homens lá não apertavam as mãos às mulheres e, portanto, havia um aproveitamento para tocar na mulher, aconteceu-nos no Egito também, não é? Que quando ela chegou ao Iraque e quando ela sentiu uma certa segurança, Iraque e Irão foram mesmo os sítios onde ela se sentiu mesmo segura e mesmo tipo, eu posso ser aquilo que eu quiser, ela apertava a mão e os homens tinham um certo respeito porque eu era o marido e só faziam assim e ela, ok, percebes?
Pá, e foi super engraçado isto. E o que é que me permitiu também? Nós fomos convidados, por exemplo, por um rapaz na rua que nos encontrou, que era professor de inglês. Fomos convidados para ir à aula de inglês deles, que era só de mulheres, no Irão. E eles fizeram perguntas, e as mulheres fizeram perguntas super engraçadas. Na altura nós tínhamos piercing na língua e elas perguntaram: pá, vocês para dar um beijo, isso faz barulho, a bater o molinho? Ou quando é que vocês dão o primeiro beijo? Ou seja, elas às tantas têm ali acesso a informação que se calhar nunca tiveram. E eu tive acesso a isto porque estava a viajar com uma mulher. E de longe, alguma vez ela ter sido... alguém ter faltado ao respeito. Pá, eu não senti mesmo isto. Senti no Egito e em alguns sítios mais com os teenagers. Pronto, com as pessoas mais velhas já não senti. E senti no Kurdistão o Kurdistão turco, mais a chegada à fronteira com o Iraque. Quando nós passamos para o Iraque, Irão, pá, a partir daí, Ásia Central, são todos países de maioria muçulmana. Pá, e nós nunca nos sentimos tão seguros. E ela, enquanto mulher, sentiu-se super segura também. Portanto, esta ideia, isto é uma falácia, dizer que os países muçulmanos, pá, tu encontras, isto tem a ver com o entendimento como tu vês a religião, não é? E, por exemplo, um cristão em Portugal e um cristão na Austrália são muito parecidos. Mas um muçulmano em Marrocos e um muçulmano no Turcomenistão são muito diferentes. Porque tem a ver com a cultura que os molda, não é? Tu vais ao Turcomenistão e elas têm decotes até aqui abaixo. Andam-se com vestidos super justos. Andam com um lenço assim com o pescoço à mostra. Chegas à Turquia, elas já andam mais tapadas. Chegas ao Irão, elas já tapam o cabelo e são todas vistosas. Ou seja, mesmo dentro do universo de mulheres, as muçulmanas são muito diferentes em muitos partes do mundo. Pronto, depende um bocadinho de como é que a cultura as molda ali no meio. Ou seja, não é a religião que as molda, é a cultura que as molda. Ok, então estávamos, portanto, nos tãos. Estávamos nos tãos, então entramos aqui no Turcomenistão. Muita montanha. Agora, não, o Turcomenistão é deserto. Nós temos uma estrada sempre em frente, que nos enganámos logo no primeiro dia, em vez de ir para a frente vamos para a esquerda. E são 5 dias, são 500 km no meio do deserto, pá, temperaturas, eu apanhei 55 graus no Turcomenistão, portanto, surreal. Eu lembro de, à saída do Turcomenistão, nós tínhamos uma hora, tínhamos que chegar até às 6 à fronteira, e tínhamos para aí 40 km para fazer, pá, estávamos com diarreia, mas porque a água, nós apanhámos água castanha. Eu depois até te posso passar algumas fotografias se tu quiseres mostrar. Apanhámos água nas plantações de melão, que eles nos mandavam tirar das valetas, que regavam, uma cena surreal. E eu lembro que nos últimos 40 km atirou a bicicleta ao chão e disse assim: eu não pedalo mais, eu vou apanhar aqui um transporte. E disse: pá, não saio mais daqui. Pá, parou um caminhão, meteu a bicicleta dentro do caminhão, entrou tipo à caminhonista com o braço fora e disse assim: ficas? E eu: fico. E ela arrancou e desapareceu. E eu fiquei sozinho no meio do deserto. E apanhei 40 km depois, ela a beber uma Coca-Cola num café, já quase, pá, a 10 km da fronteira. E chegámos muito doentes à fronteira. Pronto. Passámos para o Uzbequistão, tínhamos 30 dias de visto, portanto perfeito, o Uzbequistão foi perfeito. Depois entramos no Tajiquistão, que era dos países que nós mais queríamos fazer por causa da Pamir Highway, que era assim a estrada que eu queria fazer, pronto. Como é que foi? Fala um bocadinho da Pamir. A Pamir foi incrível. Eu acho que é das estradas, possivelmente, que eu fiz, a Pamir e a Karakoram Highway, no Paquistão, China-Paquistão, mais bonitas. A Pamir é bonita no sentido em que tu estás sempre lá em cima aos 3.000 e tal, 4.000 metros de altitude e vês picos, tens desertos a 4.000 metros de altitude, é uma cena brutal. Tens sempre o Afeganistão ali ao lado, com um rio super violento a correr, e tens minas antipessoais ainda que ficaram da guerra do Afeganistão. Portanto, na estrada ou fora? Não, fora, do lado direito. Eles têm mesmo avisos para tu não caminhares nessa zona, porque podes rebentar de um momento para o outro. Ou seja, é muito cru ainda. E as pessoas que tu vais encontrando no caminho, nas pequenas aldeiazinhas, quando a União Soviética abandonou aquilo, os gajos vivem basicamente de nada, não é? De fazer pão em casa e bolachas sequíssimas de água que apanham das fontes. É uma experiência que eu... Para quem tiver tempo para fazer para a Miraigo de bicicleta, e eu para o ano em julho vou fazê-la de jeep, mas quem tiver tempo para fazer bicicleta, é a estrada a fazer. É inacreditável. Não é duríssimo? Não é duríssimo porque os picos de montanha tu só tens para aí 2 ou 3 km no fim que sobe realmente, porque a estrada vai subindo muito devagarinho e nos últimos 2 ou 3 km e aí sim, tu tens de parar, respirar. Nós passámos... Passaste 5.000, não é? 4.655 é o mais alto. E nesse pico nós sofremos, a sério. Sofremos. Eu empurrava a bicicleta, 100 metros, parava, respirava... Então, pela inclinação, mas estavam bem aclimatados nessa altura. Estávamos bem aclimatados, mas os últimos quilómetros são sempre um bocadinho íngremes para chegar ao pico. Em todos os picos que há, são para aí 3 ou 4, esse é o maior realmente. A partir daí, tu estás lá em cima, aquilo é
sempre a descer. travões. Pá, é uma cena incrível, a paisagem é absolutamente incrível, sim. E pronto, e nós queríamos fazer essa estrada, pá, tu vês derrocadas todos os dias. Tu estás a pedalar e vês pedras de montanha a cair para ali abaixo e tu, pá, tomara que não me caia em cima. E tem uma coisa engraçada, que é desaparecem bocados de estrada em que os jipes têm que parar, mas a bicicleta passa. Passas por cima do monte, passas por baixo do rio e a bicicleta passa sempre, não é? Porque é leve, um jipe tem que parar deste lado, passa as pessoas para o outro lado, vem outro jipe buscá-las para continuar. A bicicleta não tem este inconveniente, pronto. Mas consegues, ou seja, as derrocadas, no limite, podem passar-te, pode acontecer mesmo na tua estrada. Acontece. Eu tive partes de estrada que desapareceram, porque o rio passou e arrasou. E tinha carros de um lado e carros do outro, porque os carros não passavam, e nós íamos com a bicicleta à mão, passávamos o rio, e subíamos do outro lado e continuávamos. Pronto. Do outro lado tens o Afeganistão, que acontece o mesmo, que eu já passei por uma estrada em que acontece exatamente a mesma coisa, que aquilo é cheio de... E tens aquele rio super violento a dividir os dois países, que é uma coisa, e pá, 300 metros de ribanceira até lá, que é assustador. Sim, é incrível mesmo. E depois do Turcomenistão, passámos para o Turcomenistão, Tajiquistão. Do Tajiquistão há uma entrada para a China, que era para onde nós queríamos, para o Paquistão, desculpa, que era onde nós queríamos ir, mas não é permitida a entrada a estrangeiros. Então tivemos que ir ao Quirguistão. Do Quirguistão passámos para a China. Tínhamos tirado o visto da China em Tashkent, no Uzbequistão. Depois chega ali uma parte que tu não podes ir mais de bicicleta. Ou seja, tu podes ir de carro ou de moto acompanhado pela polícia, que é em Tashkorgan, na China. As bicicletas têm que ir num autocarro e eles têm que te deixar na primeira vila no Paquistão. Era assim na altura, que é em Sost. Ou seja, tu és obrigado a pôr a bicicleta no autocarro, segues do autocarro, são mais ou menos 80 km, em que sobem a montanha, vão ao pico da montanha, aquilo vai sempre com polícia, não podes sair sequer para ir urinar, portanto vai ser com polícia, entras no Paquistão, eles deixam-te na fronteira, entram na primeira vila em Sost e abandonam-te e o autocarro vem para trás, pronto. E nós entramos no Paquistão, na altura era super fácil entrar, ainda dava para tirar o visto na fronteira, agora já não dá. O Paquistão foi das maiores revelações de viagem, para mim. Nós passámos um mês e uma semana no Paquistão. Se soubesse o que sei hoje, tinha lá passado 3 meses. Primeiro porque entramos por Unza Valley, uma coisa absurda de bonito, a Karakoram Highway, ou seja, a Karakoram tem outra coisa, que é no momento em que começas a descer em Sost, desculpa que é a minha cabelo, no momento em que começas a descer em Sost, a estrada começa a ser muito cá em baixo e tu vês picos a subirem 4.000 metros ao teu lado. É uma coisa absurda de bonito. E a estrada vai sempre no vale. Absurdo de bonito mesmo. E nós ficámos aí 3 semanas no Unza Valley, a curtir, a ficar uma semana num sítio, não sei o quê. E depois daí não continuámos de bicicleta até Islamabad, continuámos até ao limite, porque a polícia não nos deixou passar mais, porque eles diziam que as pessoas apedrejavam os ciclistas quando passámos. E nós conhecemos um ciclista que veio para cima e que disse, se soubesse o que sei hoje, não fazia. Portanto, apanhámos um autocarro, demorámos quase 14 horas de autocarro a chegar a Islamabad. E a partir daí fomos de Islamabad a Lahore, tirámos o visto da Índia em Lahore, atravessámos para a Índia e fizemos o trajeto todo depois. Ainda deixámos na Índia, ainda fomos ver de Olinda, o grupo português a Goa, de comboio, viemos outra vez para cima, em Delhi, e atravessámos até Varanasi, Calcutá. Pronto. Depois de Calcutá, como tínhamos que passar pela Birmânia, não era possível passar por terra. Voámos para Bangkok e fizemos muita Tailândia, Vietnã, Laos, Camboja, Vietnã e depois China, atravessamos para Macau. 19 meses depois. E não voltaram de volta dessa vez? E não voltámos. Ficámos lá 10 dias em Macau, na Casa Garden, que é a casa da Fundação Oriente. Eles apoiaram-nos e deram-nos o alojamento. Voámos para Hong Kong, Barcelona, 3 dias em Barcelona para aclimatizar e depois voltámos a Portugal. Sim. E antes, quando chega a Macau, o que é que se sente? Senti-me magro, menos 10 quilos que tinha. Comia 7 vezes por dia, 7 ou 8 vezes por dia, sim, mas senti que nós não precisamos de perceber muito da coisa para fazer a coisa. E eu tenho esta coisa para a minha vida, que é, eu fui estudar teatro sem nunca ter visto uma peça de teatro,
Eu fiz uma viagem de bicicleta sem ter feito mais de 20 km de bicicleta. Eu abri uma agência de viagens sem nunca ter estudado turismo ou gestão. E eu sou muito, eu digo, de tomar opções parvas, que é parvo? É, nunca fiz, sim. Então vamos fazer porque vamos aprender. E eu, das muitas coisas que eu faço quando vou falar às escolas, é a importância do erro. Eu acho que as crianças hoje em dia não são ensinadas a aceitar o erro, a aceitar errar. São formadas ou formatadas para tu tens que ser o melhor da tua turma, tu tens que tirar a melhor nota, tu tens que ir para a melhor universidade, e é tudo por classificação, não é por esforço. Okay? O melhor aluno para mim não é aquele que tira a melhor nota, porque pode decorar, é aquele que se esforçou para conseguir fazer melhor. Porque se eu tiver que dar um emprego a alguém, não é o currículo que me interessa. Em muitas coisas é. E eu sei que as medicina, engenharias, tu tens de ser bom a fazer aquilo, não é? Mas em muitas coisas, como na agência de viagem, eu nunca olho a currículos. Não me interessa se ele viajou 70 países, viajou 50. Interessa-me quanto tempo é que demorou nos países, de que maneira é que viajou nos países, como é que se desenrascam, as ferramentas que aprendeu durante isto, quantas línguas é que teve de falar, como é que foram as fronteiras. É isto que me interessa, não é? Ou seja, porque eu prefiro dar um lugar de líder de viagens a uma pessoa que é esforçada e que foi à luta, do que aquele que disse, eu tinha 50 ou 60 euros por dia para viajar e andei a saltar. Isso é fácil, toda a gente faz, não é? E na escola é mesmo isso. As crianças não são ensinadas e vivem muito mal com a frustração hoje em dia. Que é quando falham, aquilo entra numa cena de frustração e depressão que as levam a um limite porque elas não estão habituadas a falhar. E o erro é necessário. E é por isso que eu faço muitas coisas ou meto-me em projetos que eu não sei fazer, porque eu sei que vou errar. E dá-me prazer, não me dá prazer errar, dá-me prazer o desafio de aprender com o erro. Percebes onde é que eu quero chegar? Sim. Ou seja, eu sei que vou errar nos primeiros anos e que depois vou chegar a uma altura e digo assim, eu já sei fazer isto, ok, next, vamos para outro projeto. Já sei fazer isto, ok, next. E começar sempre da base em que eu não sei fazer. Foi assim a estudar, foi assim nas viagens de bicicleta, foi assim na agência de viagens, e agora noutro projeto como estou a meter que não posso ainda falar muito disso, é aprender da base. E aprender comigo. Ler, estudar, saber que vou errar e dizer, da próxima vez já não vou fazer isto, já vou fazer aquilo. Pronto. E a viagem de bicicleta que eu fiz na Europa serviu um bocado para isto. O erro. Ok, se calhar não devia ter feito isto, se calhar devia ter feito aquilo, ok, na próxima já vai ser melhor. E se calhar na próxima já vai ser melhor. Pronto, é sempre nesta base de coisas que eu organizo a minha vida ou planeio a minha vida. E por isso é que eu acho que quando eu cheguei a Macau, eu tenho a imagem, porque eu filmei-me a chegar a Macau e dizer assim, olha, deve ser esta a praça, porque eu escrevi aos jornais portugueses lá dizer que ia chegar a uma praça, mas eu nem sabia onde é que era a praça. E eu tenho um vídeo de mim a chegar e da Tânia a dizer assim, não sei onde é que é bem, deve ser esta praça. Olha ali, praça de não sei o quê, entramos aqui. É a praça mais conhecida de Macau, que eu não me estou a lembrar do nome agora. E entramos, uma praça em calçada portuguesa super bonito. E na altura eu lembro de dizer, olha, não está ninguém à nossa espera, que se lixe. Encostámos a bicicleta uma à outra, porque não tínhamos descanso, e agarrámos um ao outro a dizer, olha, conseguimos. E é aquela sensação de nós não percebíamos nada disto, mas chegámos onde quisemos chegar. Sem mapas, sem GPS, sem perceber de bicicletas. Portanto, quando me dizem assim, tu tens de ter a melhor bicicleta, a melhor roupa, treta. É tudo treta. Tu tens de ter vontade. No momento em que tu tens vontade para ir, tudo aquilo à volta não interessa. Não é, porque assim, quanto dinheiro é que tu precisas para fazer uma viagem de bicicleta? Qual é a melhor bicicleta que tu tens? Qual é a melhor roupa de viagem? Qual é o melhor alforje de viagem? A melhor rota é nacional ou é a terra batida? Não há isto, não é? A melhor coisa a fazer é ir. É ir. Basicamente, há um inglês que eu gosto muito, que é o Alasdair Humphreys, que ele basicamente virou a vida dele para aventura, em que ele diz assim, sabes pedalar e sabes montar uma tenda, estás preparado para fazer uma viagem de bicicleta. E é mesmo isto. Depois só tens ter vontade de ir. E mesmo o dinheiro, às vezes, não é um bloqueio. Nós gastamos os dois 7,5€ por dia para chegar a Macau. Os dois? Os dois. 7,5€. Portanto, com tudo. Vixe, alimentação, coisas que nós precisamos comprar para a bicicleta, dormir em hotéis às vezes, 7,5€. E, portanto, quando tu pensas nisto, fica-te mais barato que viajar, que viver cá.
Com menos quilos, não é? Pois, com menos quilos, sim. Levávamos uns quilinhos, sim. Levaram 2 quilos. Mas sim. E portanto foi esta a sensação que eu tive quando cheguei a Macau. Tipo, conseguimos. Pá, a partir daqui, vamos para outro projeto, não é? Vamos para outra cena, vamos construir outra coisa. É sempre nesta linha que eu penso. Isso ajudou-te ou deu-te o que é que te deu? No fundo, enche o ego, dá confiança para passar para outras... Eu não acho que enche o ego. Até porque eu depois não venho... Eu que fiz na primeira viagem, que não fiz na segunda, foi um erro. Eu na primeira viagem escrevi para o jornal local. Escrevia todas as semanas para o jornal local. Opá, quando cheguei... eram as pessoas todas... Rafael, não sei o quê... Pá, eu não conseguia dar 2 passos. Na segunda viagem disse, não, vou escrever para a Visão e para um jornal em Macau, de 15 em 15 dias. Cheguei cá, nem queiras saber o alívio que foi para mim. A mim não me interessa que as pessoas venham dizer contigo a dizer és o maior, não sei quantos. Aliás, isso até me dá a cena contrária que é. Eu também gostava de fazer. E as pessoas dizem, que inveja de fazer isto, ou tu é que és sortudo. Eu não sou sortudo, pá. Não tinha nenhum empréstimo na altura. Vivia numa casa arrendada, não tinha um carro, percebes? Ou seja, tu também podes dizer, mas eu pago... Está bem, isto são as tuas prioridades. A minha prioridade foi esta. Ou seja, aquela inveja mesquinha que eu já não tenho muita paciência para ela, das pessoas dizerem assim, tu é que és sortudo. Não, tu também podes ser sortudo. Agora, escolheste um caminho, ou calhou-te um caminho, dentro das possibilidades que todos têm, atenção, há pessoas que não conseguem mesmo fazer, não é? Mas dentro das possibilidades, da maior parte das pessoas que vêm ter contigo e diz isto, essa pessoa tem a mesma possibilidade que tu, mas não faz. Mas depois vem-te dizer que tu é que és o sortudo, porque tu é... Não, tu também podes ser. E eu acho que esta viagem serviu para inspirar muitas pessoas. As viagens todas de bicicleta, todas, servem para inspirar pessoas. E é neste lado positivo que eu vejo as coisas. Se alguma pessoa disser assim, comecei a fazer isto porque vi, fixe. Não me enche o ego, mas enche-me a dizer, a missão está cumprida. Não é? Que é, há mais pessoas a explorar, há mais pessoas a ir lá fora perceber como é que o mundo é, para depois ser embaixador cá das pessoas que se sentem injustiçadas. É isto que me interessa numa viagem, não é tanto, agora fiz 20 mil quilómetros, ou atravessei 50, estou-me a borrifar para isso, percebes? Estou-me mesmo a borrifar para isso. Não é cena que me enche de maneira nenhuma. Agora aqui se tivesses, só para arrematar aqui esta viagem Zorra, em grande, se tivesses que descrever numa frase, que é porventura difícil, esta viagem, como é que descreverias? Olha, descreveria da forma humana, como te falei no início, de dizer... Uma vez houve um viajante nosso que fez uma exposição cá ao VAR e pediu a mim e à Karina, que gera basicamente a landscape comigo, 2 frases para falar... 2 frases que eu atribuiria a viajar. Pronto. E é isto que eu acho, e é a razão pela qual eu viajo. E é a razão que me leva para cada viagem. Que é, eu viajo para me tornar um ser humano melhor. É só por isso que eu viajo. Não viajo para conhecer países, não viajo para atingir objetivos, não viajo para contar coisas no passaporte. É só para sentir que eu cresci com a viagem, que me tornei num ser humano melhor, que compreendi as outras pessoas, que me dei a compreender. E é isto que eu acho que define o que é para mim uma viagem. E que ao fim destas 28 meses de viagem em bicicleta, eu cheguei ao fim e pensei mesmo, acho que sou um ser humano melhor agora. E portanto, se eu puder definir esta viagem nisto, acho que é esta a frase. E para ser um ser humano melhor, não há outra coisa melhor para fazer do que viajar? Pode haver, se calhar eu ainda não encontrei, mas esta é a minha forma de ver a viagem. Basicamente esta é a minha forma de ver a viagem. Agora, outras pessoas, nem toda a gente tem que gostar de viajar. Aquela coisa de que nós encontramos... Eu tenho amigos que não gostam de viajar. Tudo bem, eu não sou viciado em viagens. Se a mim me disserem, vais ficar agora 6 meses aqui em Ovar, perfeito. Percebes? Não... Ou seja, tenho outras coisas que me dão felicidade. Eu não preciso da viagem. Eu não sou aquele cat person, que é, eu tenho um gato para todas as cenas que eu não faço, ir ali para o gatinho e mostrar fotografias. Não, eu não sou esta pessoa. Há coisas que me dão felicidade. Neste momento o que me dá felicidade é levar os meus filhos a viajar. Percebes? Dá mais felicidade do que levar viajantes a viajar, do que explorar o mundo sozinho. É ver o mundo através dos olhos deles. E eles ainda são pequeninos, têm 2 anos e 4 anos. Mas é inacreditável como é que nós já não conseguimos ver o mundo e as coisas com que eles pasmam, nós dizemos assim, porra, como é que não reparamos nesta... É isto que me dá gozo agora fazer, é levá-los a viajar. Porque eu acho que também,
com isso também cresce enquanto ser humano e eles crescem enquanto ser humano. Agora, se há formas de ser feliz ou de se tornar melhor um ser humano, cada um encontrará a sua, logicamente. Quando viajar de bicicleta, deu-te... Quando olhas para o mapa, olhar para o mapa e para ti, dá-te perspectivas diferentes do mapa e de repente isto é diferente. Uma coisa é ir de carro, em que fazes um percurso, quando vais... não tens uma visão mais tridimensional do mundo? Eu acho que dás valor a algumas coisas que não darias se fosses de carro. Não sei se é bem essa a pergunta, mas eu acho que, por exemplo, o esforço que tu tens a chegar a alguns sítios... Eu tive esse clique na Croácia, na primeira viagem. Eu fiz grande subida para sair de Zagreb, para ir para a costa. Um calor tremendo. E depois eles fizeram aquela estrada de certeza pensada. Tu chegas lá acima, àquele ponto, já não vejo o mar há não sei quantos meses, desde França, que eu não via o mar. E às tantas chego e eles têm um túnelzinho. Podiam ter partido a montanha, mas têm um túnelzinho. E quando tu entras no túnel não vês o mar, mas o túnel no fim, que tem pá, 30 ou 40 metros, tu já vês. Pá, a sensação de ter feito aquela subida a 30 e tal graus e ter saído do outro lado, eu chorei. Eu sou fácil de chorar também. Mas eu chorei que nem um menino. E ao meu lado, nesse momento, param duas pessoas de moto. E olham para aquilo, se calhar estavam a fazer uma grande viagem com as malas que eles tinham. Olharam, tiraram umas fotografias, olharam para nós, tipo, a chorar, não devem ter percebido bem, e continuaram. E disse assim, esta pessoa não está a dar o mesmo valor a esta paisagem que eu estou. Porque a mim custou-me chegar aqui acima. E eu acho que quando as coisas te custam fazer... Tu tens outra noção. Agora, outra noção do mundo tridimensional em que aspecto? Das montanhas, não. Como tu vais, como cada subidinha, também por causa disso, do esforço que faz, tu passas quase a conhecer todas as subidas e aquilo ganha... quando penso... Ganha outra dimensão. Sim. E está mais presente em mim... Certo. E tu tens essa noção, não é preciso sair de Portugal. Se fores ao Alentejo, toda a gente diz o Alentejo é plano. Tu vais de bicicleta, se há coisa que não é plana é o Alentejo. Tens aquelas rolling hills, que aquilo cansa. Eu prefiro subir uma montanha toda completa do que estar a subir e a descer, a subir e a descer. Sim. E esta noção, tu tens-la quando tu viajas de bicicleta. Porque é tipo, tu sentes o terreno, e se calhar uma estrada esburacada de carro tu passas, de bicicleta, e tu tens a noção de que as ciclovias em Portugal, tu tens noção que elas não são bem feitas. Eu digo sempre, elas são feitas por pessoas que nunca andaram de bicicleta, porque senão não as faziam como fazem, não é? É rara a ciclovia em Portugal, e eu sou um bocado contra ciclovias, podemos debater isto, que não são feitas. Vai aqui, depois vai à estrada, depois tens que atravessar uma passadeira, depois entra numa rotunda, depois sobe o passeio. Tipo, os carros não fazem isto, não é? E tu tens esta noção quando viajas, ou seja, tu tens outra noção e outra sensibilidade para as coisas. É mais sensorial nesse aspecto. Sim. E outra coisa, das relações de pessoas que vais conhecendo, qual é que é assim a primeira lembrança que te vem à cabeça de um encontro qualquer com alguém que de repente fez-te uma conversa que te fez mudar? Então, vou falar de religião. Eu sou completamente apaixonado por religião e não sou religioso, ok? De todo. Não sou mesmo religioso. Sou muito focado na religião islâmica, porque são os países com mais viagens, é o Médio Oriente, mesmo como Melida, e, portanto, sei muito mais de islamismo do que cristianismo, por exemplo. Portanto, não só da religião, mas da história, como é que começou, tudo isso. E o meu goal nesta viagem era realmente conhecer mais quem eram os muçulmanos. Era o que eu queria fazer. E eu tinha, até chegar à Síria, um grande preconceito quando as pessoas me diziam assim, eu tenho fé nisto. Eu tinha um grande preconceito nisto. Eu gozava com as pessoas, fé, o que é essa porra, não é? Tipo, tens fé, quem é que está lá em cima? Eu não me acredito que tenha ninguém. Eu acredito mais no ser superior que é a natureza, do que propriamente alguém que está lá em cima. E se calhar Deus é a natureza, podemos debater isto, não é? Mas não é essa parte religiosa que me liga, não é? Mas eu quando cheguei à Síria e comecei... A Síria tem 80% da população é muçulmana, 10% Shia, 70% Sunni e 20% cristã. E, portanto, estamos a falar de uma região do mundo onde todas as religiões, as maiores religiões começaram, não é? Sem falar do hinduísmo e do budismo. Portanto, as religiões começaram. E, portanto, eu quando cheguei aí comecei a percorrer mosteiros cristãos, ortodoxos ou católicos,
eu tive esta noção de, epá, as pessoas acreditam mesmo nisto. Acreditam e têm respeito e não deixam de ser pessoas fixes por ter fé. Pá, e as minhas maiores experiências de viagem até hoje foi dentro de centros religiosos. Templos budistas, templos hindus, igrejas, mesquitas. Pá, eu passei por cenas na Síria, a maior lembrança para mim de viagem mais brutal que eu tive até hoje foi dentro de um mosteiro em Kara, na Síria. Eu fui a esse mosteiro porque vinha do mosteiro de Marmusa, que é um mosteiro super conhecido na Síria. Tive 7 dias nesse mosteiro, fui para ficar uma noite, fiquei 7, ok? Conheci um padre francês que vinha a caminhar de França até Jerusalém, e esse padre francês disse-me assim, pá, aqui a 70 km há um mosteiro que se chama Mosteiro de Kara, que é um mosteiro católico, cristão católico, onde está uma freira portuguesa. E eu disse assim, vai ser a minha próxima paragem. Parámos nesse mosteiro, pá, foi super engraçado, ela era de Viseu, foi super engraçado, e nesse dia, eles estavam, ou nesse fim de semana, eles estavam a comemorar o cristianismo entre religião católica, sírios católicos e libaneses ortodoxos, que estavam todos no mesmo mosteiro. Portanto, entre pessoas comuns, como nós, e freiras e padres. Pá, e nós trabalhamos, porque os mosteiros trabalham todos em comunidade, uns ajudam a cortar batatas, os outros ajudam a fazer, é gratuito de ficar. E ela, ao fim do dia, disse assim, olha, vocês não querem ir à missa? E foi uma coisa que eu fiz muito no Médio Oriente e que eu gosto muito de fazer, é ir aos rituais, que eu cá não faço. Parolismo, possivelmente, mas cá não faço. E ele disse, sim, sim, pá, e quando nós estávamos para entrar, aquilo era um buraco, devia ter para aí, não sei, 10 metros, assim na rocha, a igreja era lá dentro, a capela, cheia, eles deram-nos uma vela a entrar, era a única iluminação que havia, uma velinha pequenina, e nós entramos todos com uma vela, e não sei o quê, pá, e às tantas eles começam, o padre começa a fazer a reza da missa, não é? Tinha uma série de crianças à frente, ortodoxos, católicos, tudo misturado, pá, e aquilo começa a entrar, e eu e a Tânia encostadinhos aqui a um canto, e aquilo começa a entrar num ritmo, mas num ritmo parecia que estava numa festa de transe, pá, uma coisa inacreditável. Começa a acelerar e ela a falar, e no meio disto o libanês com a Bíblia na mão só dizia aleluia, aleluia, e aquilo a ganhar intensidade. Às tantas eles começam a cantar uma música, pá, toda a gente a cantar, as mulheres árabes começam a fazer e o gajo lá no meio, aleluia, o outro ajoelhado no chão, Jesus, pá, e aquilo começa quase gospel, percebes? Começa a ganhar, pá, e às tantas eu estou no meio disto e começo a filmar, e começa-me a dar uma vontade, pá, aquilo era mesmo intenso, começa-me a dar mesmo vontade de chorar. Pá, e estou no meio disto a filmar, imagina, eu no meio da igreja, com uma câmera na mão, com a vela na outra, assim a filmar, com uma vontade de chorar terrível, e o padre salta do altar, dá as mãos às crianças que estão à frente e começa a dançar, a fazer uma roda, e está nisto, tudo a cantar em altos berros, um a dizer Jesus, outro aleluia, as mulheres a fazer aquilo. Pá, e às tantas tenho uma mulher que me mete assim a mão no ombro e olha para mim e diz assim, se tu quiseres, até me está a comover agora, se tu quiseres, tu podes chorar. Bem, eu chorei, mas chorei, eu parecia um bebê, chorei, porque aquilo era mesmo intenso, pá, eu nunca senti nada assim na vida. E a partir daí eu disse assim, não, isto é estúpido, porque estas pessoas acreditam mesmo nisto que estão a fazer. Para mim era-me igual ao litro, não é? Mas acreditam mesmo nisto. E a partir daí, pá, todas as mesquitas, eu tive mesquitas, sexta-feira à hora da reza. Aquilo é inacreditável de estar lá dentro. Tive em sinagogas, tive em mosteiros budistas. Pá, eu tento estar na hora da reza, na hora do ritual ali dentro, porque aquilo dá-me uma intensidade diferente. Eu saio de lá de dentro, Rafael na mesma, não é? Sem nenhuma religião. Mas acredito que a religião é aquilo que une e que divide as pessoas. E, portanto, é uma coisa que é das coisas mais marcantes de viagem que eu tenho até hoje, são sempre estas coisas. As coisas que me marcam, as pessoas que me marcam, são as pessoas que me levam a conhecer mais a religião. Naturalmente, tenho centenas de histórias de pessoas que encontrei na rua, pessoas que me receberam, pessoas que eu nunca mais vi na vida e que hoje guardo aqui de uma maneira intensa, que não sei se eles estão vivos, estão mortos, que não fiquei com nenhum contacto, pá, que me enchem. E é por isso que, por exemplo, uma das minhas missões quando eu cheguei a Portugal foi, eu vou receber toda a gente de bicicleta que me receba. E quando eu fiz o Lugar Landscape, onde estamos agora, um dos objetivos era fazer um quarto onde receber viajantes. E isto está aberto há 1 ano e nós já recebemos mais de 50 pessoas aqui, que passam de bicicleta aqui. Portanto, que eu às vezes deixo a chave, olha, a chave está no café porque eu estou em viagem, bem, ficam, deixam a chave. E portanto, para mim é um sítio de encontro.
se estivermos aqui a trabalhar tudo bem, se não tivermos tudo bem na mesma, e eu sinto que dei um bocado do que eu recebi também em viagem a estas pessoas. E portanto, se isto for a tua missão, a minha missão, eu estou aqui numa de guru missionário, acho que pá, é impecável mesmo. Está feito. Check, fica feito. E quebrando, eu não consigo resistir a não perguntar, pá, esses encontros todos, às vezes não é overwhelming, não é... há sempre disponibilidade para esses encontros todos. Uma viagem tão grande, tipo, não cansa de repente as mesmas perguntas, de onde é que vens, para onde é que vais. Certo. Que quase nos sentimos mal, e isso estou a falar bem por experiência, que às vezes quase que, ao fim de muito tempo, quando estás a viajar, ser quase intrusivo e não apetece nada. Certo, acontece muito isso. Ninguém fala muito disto. Dia que um país que nós recorremos muito a ósseis e a alojamentos foi na Índia. Pá, tu queres bater a porta e deixar a Índia lá fora. Porque tu na Índia nunca estás sozinho. Tu paras, são 40 pessoas à tua volta logo. Tu passei de bicicleta. Ou seja, há aquela coisa tipo, já chega, não é? Também já estávamos há muito tempo em viagem. Mas, por exemplo, no Médio Oriente eu costumo brincar a dizer, pá, se eu fosse aceitar todas as pessoas que me oferecem chá no Egito, se calhar ainda lá estava agora, não é? Porque eu estava a sair de uma casa, já estava um gajo no meio da rua a dizer, agora é aqui, amigo. Ou seja, nós temos que dizer não muitas vezes. E temos de dizer, amigo, tem que chegar a tempo, inventa desculpas, ou tchau, a pensar que ele está-te a convidar, tu pensas que ele está a dizer tchau e andas para a frente. Tu sabes que vais responder muito a isto, muito a perguntas. Sabes também, mas sabes também que tu vai proporcionar muitos momentos, não é? Pá, e muitas vezes, quando nós não queríamos estar com pessoas, porque aconteceu muitas vezes, não é esta coisa de eu sou o grande, agora apetece-me estar com toda a gente. Não apetece. Pá, montas a tenda no meio do nada para ninguém te chatear. Se for em Marrocos ou na Índia, vai-te aparecer um gajo lá à porta. Se não for, ainda estás chafo, não é? Mas tu tens esta necessidade. Tu tens necessidade, enquanto ser humano, de... às vezes até da pessoa que está ao teu lado. E às vezes a bicicleta ajuda-te muito nisto, né? Tu vais a pedalar ali, a pessoa vai a pedalar ali, e é uma viagem ao mesmo tempo muito solitária. Tu vais 7 ou 8 horas a pedalar, e se calhar durante essas 7 ou 8 horas, 5 horas não vais a falar com ninguém. Vais na tua cena. E tu necessitas disto até na tua vida normal. Tu precisas do teu tempo. E cansa muitas vezes isso, porque tu te sentas, as pessoas vão perguntar 1000 vezes onde é que vens, para onde é que vais, o que é que fizeste, porque é que não fizeste, quem são os teus pais, qual é a tua religião, qual é... Pá, sim, cansa muitas vezes. Mas eu acho que se tu te mentalizares que vais para um país e que vais estar frio e tu já vais preparado para isso, está tudo bem, não é? Agora, se pensas que aquilo vai estar calor e tu levas roupa de frio ou ao contrário, mas tu já vais preparado que as pessoas te vão fazer perguntas. E se tu queres dormir em casa das pessoas, tu sabes que é o mínimo que podes fazer, não é? Também não vais para casa de alguém dizer, e agora vou-me fechar aqui no quarto e vou-me borrifar para estas pessoas. Opá, mas cansa muito, e às vezes sabe muito, muito bem, tu dás a volta à chave e dizes, agora o mundo fica lá fora e eu estou cá dentro. Claro que sim. E até está com estrangeiros, atenção. Ter esta coisa de, pá, vou-me refugiar num sítio que seja só estrangeiros, uma hub de estrangeiros que não... super turísticos, adoro. Ok, vou ficar aqui 5 dias só a curtir, a beber uns copos, a comer pizzas, sou bem. Agora vamos outra vez para o mundo real. Claro que sabe bem. E tu precisas disso. Tinha um amigo que me dizia uma coisa que é fazer em viagem, é preciso fazer fim de semana de viagem. Sim, claro. Sim. Uma claramente, pausa. Claramente. Para... E nós fizemos muito isso. Nós ficámos 2 semanas em Damasco, ficámos uma semana e meia no Cairo, ficámos 15 dias em Varanasi, ficámos 15 dias em Calcutá, ficámos 15 dias em Bangkok. Ou seja, nós tivemos momentos que dissemos assim, não, agora nunca mais saio daqui, fica aqui. E quando nos apetecer é que saímos. E quando, olha, amanhã, então vamos lá, percebes? Mas tínhamos isso, porque lá está, nós utilizamos a bicicleta para nos transportarmos. E não aquela coisa, amanhã nós temos mesmo. Não temos. Apetece-nos ficar 15 dias, vamos ficar 15 dias aqui, pronto. E foi nessa coisa do prazer que nos estava a dar também a paragem. O tal fim de semana, que a nós era longo às vezes. Sim, não, fim de semana, mesmo em férias. Então é férias de viagem. Férias de viagem. Férias de viagem para aguentar tanto tempo. E voltando a pegar na relação que já falámos um bocadinho, o que é que essa segunda viagem custou menos ou mais em relação à vida de casal? De estar todos os dias junto, tirar algumas lições ou continuar a discutir todos os dias e a coisa? Não me lembro de ter discutido uma única vez. Discutido de discussão de nós ficarmos chateados. Não me lembro uma única vez de termos discutido em 19 meses, mas fizemos um acordo quase carimba antes de sair, que foi o máximo que fazemos por dia, ou melhor, fazemos 60 km por dia, a partir dos 60 km começamos a procurar um sítio para dormir. Independentemente, se nos apetecer continuar a pedalar,
fazemos 100, 150, não há problema nenhum. Se não nos apetecer pedalar, a partir de 60 começamos a procurar, podemos ir até aos 65, 70, 80, até encontrarmos os dois. Acordo feito. Quando não apetece pedalar a um, o outro tem que parar. Acordo feito. Quando sentir que nós chegámos a fazer 10 km em França. Saímos num sítio, 10 km hoje parámos e fizemos 150 km, por exemplo, em Tiarão. Mas a nossa média, 70, 80 km. Sempre. Depois, quando apetecia a um cozinhar e ao outro também cozinhávamos, quando apetecia a um ir comer fora, o outro tinha que ceder. Ou seja, e fomos sempre gerindo isto. E aconteceu, e gerimos muito bem, e não discutimos. Pronto, não discutimos. Porque depois também acabas por conhecer outras pessoas em viagem, não é? Na Europa tu conheces muito, mas é uma coisa que passa mais. Nós ficamos a pedalar com um casal inglês durante 4 meses. Percebes? Okay. Íamos juntando, separando, juntando. E isto também é fixe, não é? Que é tipo, homens de um lado a conversar da bola, não acontecia connosco, mas aquela separação, tipo, também precisamos do nosso tempo. E portanto, este acordo que nós fizemos ao início, nós respeitamos-lo até ao fim. E foi impecável, impecável mesmo. Então, casais que estão aqui para quererem viajar já sabem, fazem um acordo, escrevem. E haver sempre comida. A comida é o primeiro momento de discussão. Eu digo sempre, sneakers, uma barra de sneakers resolve sempre uma discussão. Quando começas a ter fome, e tens muitas vezes quando pedalas, sneakerzinho na boca, tal, amendoim, caramelo, chocolate, já te sorris outra vez para a pessoa que está contigo. Sim. E água também. E água, sim. Água também sim. E sim, vocês iam sempre, momentos, imagino que sim, em tantos meses, em que isso falhou, comida, água, ou conseguiam, mas em geral... Muitos. Até porque assim, nós somos vegetarianos, os dois. Okay. Já éramos na altura. E portanto, passar a Ásia Central sendo vegetariano é muito difícil. Onde as pessoas não falam outra língua que não seja a língua local ou o russo, e que nós não percebíamos. Tivemos muito tempo a comer pão, tomate, batatas fritas, porque era das únicas coisas que conseguíamos fazer. Comer esparguete sem nada, porque levava tudo carne, as sopas levavam todas carne. Pronto, sabíamos que havia ali um esforço. Eu só na Ásia Central em 3 meses emagreci para aí 4 ou 5 quilos. Portanto, montanha. Mas, por exemplo, nós fazíamos uma coisa que era, sempre que entrávamos em qualquer país que não percebêssemos o idioma, a primeira pessoa que encontrássemos que sabia falar um dos nossos idiomas, escrevia a dizer, nós somos Rafael e a Tânia, vimos de Portugal, somos vegetarianos e tal. A pessoa quando lia, já sabia para o que é que ia, ok? Pronto, não comemos carne, nem peixe, nem frango, que em muitos países não é vegetariano. Pronto. E as pessoas quando nos convidavam para as suas casas, já não preparavam coisas com carne, peixe, ou seja, já preparávamos isto antecipadamente. Mas tivemos... tivemos algumas dificuldades em alguns países com a comunicação na China, por exemplo, nas zonas rurais da China. As pessoas pensam que China é Pequim e Xangai. Tipo, zonas rurais da China, aquilo é hardcore mais de 25. É uma cena mesmo. Passámos muita fome aí porque as pessoas nos restaurantes não nos entendiam. Entramos nas cozinhas dos restaurantes a dizer, é isto que eu quero comer, mas uma coisa, vou-te matar aqui se não preparas isto. E eles são super nervosos e começam a rir-se quando... ainda te irrita mais enquanto ocidental, não é? Que eles riem-se quando estão nervosos e tu não. Ou seja... passámos momentos que fomos mesmo ao limite. Tenho perfeita noção. Mas enquanto casal, acho que reagimos sempre a isso de forma muito boa, muito boa. Agora passámos momentos em que a comunicação não era possível, em que passámos momentos de fome, não tínhamos água. No Camboja perdemos, ficámos perdidos no meio do nada. Tínhamos caldos que Knorr em pó. Foi isso que cozinhámos para o jantar e cozinhámos para o pequeno almoço. Em pó a dissolver em água do rio. Portanto, passámos estas coisas também. Portanto, a viagem não foi só... A maior parte dos dias são maus ou são dias bons? Não. Todos os dias são dias bons. Até os dias maus. Que depois consegues rir deles mais tarde e relembrarmos de forma saudável. Sim, eu acho que sim. Tu tens de estar aberto para aquilo que te vai acontecer. E tudo pode acontecer. Não é? Tudo pode acontecer. Eu agora que tenho filhos, eu tenho uma amiga que diz assim, os filhos nasceram para te tirar todas as certezas que tu tinhas. E eu acho que quando tu vais para uma viagem deste tipo, em que tudo te pode acontecer, dizer assim, eu nunca vou fazer isto, vai ser a primeira coisa que te vai acontecer. E no momento que fizeres, dizer assim, olha, eu pensava que nunca ia fazer isto e se calhar fiz. E portanto, esta coisa de conversar, de ir à luta, de teres lata para pedir qualquer coisa, de não teres uma coisa e teres de desenrascar, de procurar soluções, coisas que tu cá não imaginas que é o que vai acontecer, lá acontece e dizes, olha, pensava que não ia conseguir, afinal. E eu acho que uma viagem deste tipo, e há um bocado falámos dos líderes que nós contratamos, é mesmo isto, é o que é que a viagem te dá de skills para tu na vida
quando estiveres enrascado com alguma coisa com um grupo, como é que tu vais chafar? E, portanto, eu tenho que ter uma pessoa destas, não tenho que ter uma pessoa que viaje muito em hotel, não é? Tenho que ter uma pessoa que viaje de bicicleta que me saiba, por exemplo, e me saiba desenrascar isto. E sim. Mais alguma coisa para quando imagino que sim, quer dizer, aliás, podíamos ficar aqui horas a falar desta viagem. Mais alguma coisa que queiras? Opa, eu acho que há milhares de histórias, acho que ninguém é melhor do que ninguém, ou nenhuma viagem é melhor que nenhuma por fazer 19 meses, ou 3 meses, ou o que seja. E eu acho que as viagens de bicicleta para portugueses, ainda ontem estava a falar com os franceses sobre isso, e eles estavam a perguntar, mas pá, os portugueses não viajam de bicicleta, os portugueses viajam muito pouco de bicicleta. O conceito de viagem para nós, ou de férias, não é férias onde eu me vou cansar. É férias onde eu me estico de papo ao ar, no resort, tudo incluído, paguei, tenho que comer e beber, mesmo que não chegue ao fim, e portanto isto para mim é que são férias. Eu acho que está um bocadinho a mudar, mas ainda vai demorar muitos anos, porque nós fomos apetrechados de pacote, não é? Mas eu acho que tu, em viagens a pé, viagens de bicicleta, tu consegues descobrir muito mais até das pessoas do que propriamente viajando de carro. Primeiro porque não tens uma janela que te separa, que eu já falei há um bocado, não é? E é mais fácil do que aquilo que realmente as pessoas possam pensar. Eu fiz só uma viagem de bicicleta na agência, que foi o Canal da Midi, tinha que fazer um trajeto fácil. A primeira vez que eu fiz fui eu, a Carolina, a minha companheira, e o meu filho quando tinha 4 meses, fazer o Canal da Midi. Portanto, ele ia num trolley atrás com 4 meses de bebê e eu fiz, portanto, e eu pensava assim, 30 km por dia, faço em 2 horas, demorávamos 8, porque ele dormia durante 45 minutos, parava 2 horas, de 45 minutos, ou seja, sim. E fomos relaxando. E a primeira vez que eu fiz com um grupo, eu posso dizer que havia uma pessoa que não sabia meter o capacete. A primeira vez que meteu o capacete, meteu ao contrário. Portanto, estás a imaginar, o canal Midi viaja ao lado do canal. E eu pensar assim, primeira curva, ela desaparece dentro d'água. E as pessoas, quando chegaram ao fim, houve algumas que alugaram bicicletas elétricas, disseram assim, pá, isto foi super fixe, eu nem precisava disto. O canal Midi tem subidas tipo de 5 metros, não é? Sim. Pronto. E para elas foi uma coisa de olha, eu pensava que ia ser difícil uma viagem de bicicleta, e não é. E eu acho que muita gente poderia tentar fazer isto. Epá, não tens de fazer uma viagem longa. Eu já fiz viagens daqui à Praia do Carvoeiro no Algarve. Já fiz as rotas, algumas cidades, aldeias históricas com a Carolina. Ou seja, há tanta coisa. Podes ir daqui ao Douro, fazer o Douro de bicicleta. Há coisas acessíveis, há coisas menos acessíveis e à medida que tu vais pedalando, ganhando mais ferramentas, percebendo melhor, vais fazendo coisas melhores. E posso dizer que não há, e eu digo isto a todos os viajantes com que viajo, não há viagem que te dê mais a conhecer o país ou os sítios do que uma viagem de bicicleta. Não tens a mínima hipótese. A mínima hipótese. Não tens. Pelo ritmo, pelas pessoas que se aproximam de ti, por aquilo que tu dás a conhecer. Pá, não tens. Eu já fiz viagem a pé também. Já fui daqui a Castro Daire a pé 5 dias com os meus cães a empurrar um trolley com eles. E é fixe. Mas não é fixe como uma viagem de bicicleta. Pronto. Sou suspeito, recomendo. Vejam qualquer um dos episódios que os viajantes vão contar exatamente as mesmas histórias, quer seja uma viagem de um dia, 2 dias ou até ao fim do mundo, exatamente. Neste caso Macau. Muito bem. Então, agora umas perguntinhas rápidas para fazer um wrap-up. O que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que eu levo sempre numa viagem de bicicleta? Antigamente levava sempre uma máquina fotográfica, agora levo sempre um telemóvel, pronto. Mas levo, além dos essenciais, águas e uns snacks, olha, levo uma coisa que para mim dá muito jeito, que é aquelas coisas que te compras na Decathlon que tu abres, que é tipo uma bacia que tu abres. E ela vai espalmada e depois tu abres, ela é uma bacia impermeável, que pesa para aí 200 gramas, e que tu podes fazer tudo com ela. Lavar frutas, carregar coisas, ir buscar água ao rio para tomar banho. Pá, aquilo dá para N coisas. É uma coisa que eu levo sempre numa viagem de bicicleta. Portanto, é um objeto que passa completamente despercebido, custa para aí 10 euros, se calhar nem isso. Todas as viagens de bicicleta levo isso. Sim. E o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Pá, um bom dia de viagem de bicicleta é um dia com um solzinho fixe, não muito calor, se possível sem vento de frente, que é o maior inimigo do pessoal que anda de bicicleta. Não preciso de vento por trás, mas não vento pela frente. E eu gosto de montanha. Não gosto de montanhas, que eu não faço todos os dias 3, 4 mil metros de altitude, mas gosto da sensação de subir.
Eu gosto mais, porque se calhar porque vivo à beira-mar, mesmo quando viajo, procuro mais o ambiente de montanha do que o ambiente sem ser de montanha. E de bicicleta dá-me um certo gozo. Esta coisa de subir a montanha, de descer, de haver dimensões diferentes na viagem. E para mim um bom dia é isso. É tipo, pá, se calhar o bikepacking e não tanto a viagem como eu fui, com 30 e tal quilos, não é? Pá, uma tendinha pequena, a curtir, sempre a andar, pedir a pessoas no fim do dia, olha, posso montar a tenda aqui no seu quintal, a pessoa vir trazer alguma cena para comer ou para beber, estar ali um bocado contigo à conversa, no outro dia, tchauzinho, vou-me embora. Pronto, eu acho que isto é o sentido de liberdade que tu encontras numa viagem de bicicleta. E se tivesses que voltar para um único dia ou um momento de uma das viagens que fizeste, para que dia ou momento é que voltavas? Nunca me fizeram essa pergunta. Então, para que dia que eu voltava? Deixa-me fazer aqui um rewind. Opa, eu acho que quando eu fiz a viagem do Paquistão, quando entrei em Sost, no Paquistão, e fiz a viagem até Karimabad, que fica um bocadinho mais abaixo, foi possivelmente dos sítios que me deu mais prazer viajar. Não sei se diria, tipo, foi o sítio, o meu preferido. Foi porque, primeiro, ia a descer, e depois porque a montanha é mesmo, pá, gigante. E tu tu vês glaciares a 200 metros de ti, não é? Tu sentes-te mesmo pequeno, numa estrada que é considerada a 8ª obra de engenharia do mundo, a 8ª maravilha da engenharia, com um povo super puro, não é? Com aldeias pequeninas, assim que tu só vês naqueles livrinhos de criança, com o rio a passar ao lado, acho que é mesmo idílico, pronto. E eu tive sorte nesses dias, que o clima estava incrível, e acho que foi dos trajetos mais bonitos que eu fiz. E a entrada do Quirguistão na China, pá, que é uma coisa estúpida de bonito. Estúpida de bonito. Porque tu vais no Quirguistão numa estrada super asfaltada, feita pelos chineses, e ao teu lado tens as montanhas todas de uma cadeia que é das maiores cadeias montanhosas do mundo, chinesas, tudo cheio de neve ao teu lado direito, e tu vais de shirtzinho assim a rodar com as montanhas todas ao teu lado direito. Pá, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Ásia Central, fabuloso. Ásia Central é tipo maravilha para viajar, sim. Qual é que é a próxima? A próxima de bicicleta ainda não vai calhar tão cedo. Não, ainda não vai calhar tão cedo. Acho que eu quero fazer uma com os meus filhos, uma viagem mais longa com os meus filhos. Pá, se calhar meia-nite, qualquer coisa assim. Acho que vai ser antes de o mais velho entrar na escola primária. Mas isto sem criar muitas expectativas, ou seja, eu crio uma intenção sobre as coisas que é para depois não sofrer muito. E acho que pode ser 4 mesinhos, 5 mesinhos. Não tem que ser fora da Europa, pode ser na Europa. Mas pá, eu gosto muito de levá-los à escola, por exemplo, de bicicleta. Eles curtem bué andar de bicicleta. E acho que pode ser engraçado esta coisa de nós irmos em família, montarmos a tenda, desmontarmos a tenda, cozinharmos todos juntos, conhecer. Acho que pode ser uma coisa dessas. Mas só daqui a um anito e tal. Até lá são as viagens de trabalho, a maior parte delas, sim. Muito bem. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, eu. Pá, foi muito fixe aqui, ter ouvido aqui em primeira mão as tuas conversas, as tuas histórias. Vamos então meter na descrição aqui essas tuas fotografias, está tudo no teu Instagram. Das eu viagens, posso enviar algumas se quiseres, sim. Algumas coisas, ok? Sim. E para as pessoas poderem inspirar na viagem, tinhas um blog, dizias. Eu tenho um blog, mas já é um site erótico agora. Já está. Foi comprado. É mesmo. Então, eu tenho alguns textos que se calhar da visão ou qualquer coisa assim, okay. Mas eu tenho vídeos, pá, na altura, que estamos a falar há 10 anos, não é? Sim. Vídeos não é com excelente qualidade, mas tenho fotografias, posso enviar aquelas que eu posso achar que são mais interessantes, tá bem. Se calhar legendadas também, para tu perceberes um bocadinho, bem. Até ligar algumas histórias que eu colei aqui para ligar, se quiseres pegar. Sim, para ficar mais... Bem, se gostarem, já sabem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, façam também comentários, deixem reviews, que é importante, e que façam classificações. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos e até o próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado. Por fixe, pá.